Olá! Por um mundo onde as pessoas encontrem motivos para cultivar a serenidade interior e se defender do desespero das situações de tragédia, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Ninguém está imune ao desespero num país como o Brasil. Os motivos para perder o equilíbrio estão por toda parte. Desde uma distribuição de renda insana, que condena muitos a terem quase nada, enquanto uma minoria mínima tem quase tudo, até o modo como a cultura nos ensinou a rir uns dos outros. Tudo isso é desesperador. Agora nos chega uma pandemia, como é que ficamos? As gerações que estão vivas hoje não tinham vivido nada parecido nos últimos tempos. E agora, com a crise generalizada do sistema de saúde, as coisas pioraram muito. Pensando nisso, a produção do programa convidou duas mulheres extraordinárias para conversarem conosco hoje. A terapeuta holística Esther Huillar, que nos atende lá de São José dos Campos, no interior de São Paulo, e a psicóloga, professora e palestrante Mara Suassuna, que fala conosco de sua casa lá no litoral do Rio Grande do Norte. Esther Huillar é uma terapeuta holística, mas tem formação acadêmica sólida. Ela fez engenharia química industrial no campus da USP de Lorena, interior de São Paulo. E também estudou na Northeastern University de Boston, nos Estados Unidos. Esther, é uma grande alegria receber você aqui no programa Parlatório. Seja muito bem-vinda. Eu já começo fazendo uma provocação. A abordagem holística tem fundamento científico ou é apenas uma arte, uma espécie de espiritualidade? A terapia holística, né, essa tratativa holística, muito pelo contrário do que muita gente acredita e pensa ser, não tem nada a ver com misticismo. A palavra holístico quer dizer que você enxerga, trata e auxilia o indivíduo, ele como um todo, não somente pedacinhos isolados da questão que ele traz, tá? Então, hoje até muitos médicos, né, especialistas lá da medicina tradicional, né, que foram para uma faculdade de medicina e se especializaram desde nutrição a cardiologista, enfim, existe uma gama de médicos da medicina tradicional que hoje já possuem essa abordagem holística, exatamente porque enxerga e entende o indivíduo como um todo. Ou seja, o que é esse todo, né? É a parte emocional, a parte intelectual, a parte mental, muito além da parte física, né? Porque muita gente traz aí uma questão física, uma dor ou já uma doença, um sintoma, algo que já está no físico, né? A maioria das pessoas vai procurar ajuda quando já está com uma dor insuportável, né? Então, esse especialista e eu como terapeuta, né, seja quem for, vai enxergar esse indivíduo como um todo. Você também sempre traz para os seus seguidores, Esther, uma questão importante, apresentada pelos desafios que a mulher enfrenta para superar aquele modelo que é marido provê a casa e mulher cuida da casa. Você vislumbra um mundo diferente disso? O que eu mais tenho hoje, Padre Rafael, são mulheres que me procuram na terapia porque estão com aquela, eu digo que é uma síndrome do malabarista doido. Elas estão exatamente loucas e assoberbadas porque estão como aquele malabarista
equilibrando ou tentando equilibrar todos aqueles pratos. E os pratos são o quê, né? Sou eu, né? É essa mulher, como profissional, como mãe, como esposa, como filha, como a profissional que trabalha 8, 10 horas por dia. Hoje em dia nem se trabalha mais 8 horas, são 10 horas, 12 horas por dia. Ainda mais agora no home office, a gente trabalha muito mais, né? Se a gente não ficar muito vigilante a isso. Então, olha quantos pratos que a mulher hoje tenta equilibrar. E eu falo para elas, falo, gente, eu já tive nesse lugar e é simplesmente uma loucura, uma insanidade. A gente querer ser responsável e querer ser super mulher, ser a mulher maravilha. Isso precisa acabar, senão isso vai acabar com a gente. Então, aquele modelo de que a mulher fica em casa só cuidando da casa e dos filhos, morreu quando a mulher foi lá e queimou o sutiã e falou, eu quero direitos iguais. Né? Eu não vou dizer o que eu penso dessa mulher, ela estava bem doida na época, ela teve seus motivos, mas isso gerou um desequilíbrio enorme. E esse desequilíbrio respinga, né, como uma enxurrada na nossa cabeça hoje. Então, hoje, a gente pegou essa bandeira, levantamos essa bandeira e falamos assim, eu quero direitos iguais, mas acontece que eu tenho que fazer tão mais que o homem. E a gente ainda ganha menos que os homens. Na indústria, a gente ainda ganha menos. No mercado de trabalho, a gente ganha menos. E daí a gente tem que trabalhar muito mais para mostrar esse valor? Não! Não! A gente mostra esse valor falando somos iguais, é com firmeza, é mostrando resultado. E até em casa, né, onde começa em casa. É você se posicionando junto com seu marido e falando que a gente é parceiro aqui. Lembra que lá atrás, né, a gente prometeu, né, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, mas a gente também prometeu ser parceiro. A gente está aqui junto. Então, aqui dentro de casa, a gente é igual. Eu não sou sua mãe, eu não sou sua chefe, e você não é meu pai, você não é meu chefe. Aqui ninguém é melhor que ninguém, a gente está junto aqui. A pandemia colocou o mundo contra a parede e toda a humanidade teve que repensar valores e práticas. Esther, como é que você acha que sairemos dessa experiência tão dura? É um exercício de paciência, acima de tudo, né? Resiliência e muita fé, né? Fé que todo mundo cada um está fazendo sua parte, né? Que os cientistas fizeram e ainda fazem a sua parte, que os médicos estão aí fazendo sua parte, que a gente faz a nossa parte ficando em casa, sem esquecer que tem muita gente aí na linha da pobreza que não tem como ficar em casa, que tem que ir para a rua. Isso é ficar em casa, é a nossa realidade da casa. E tem muita gente na linha da pobreza que precisa ir para fora, precisa trabalhar, porque senão não vai ter o que comer, né? Então, assim, a gente tem que continuar com esse cuidado de se preservar, né? Enquanto a vacina está aí sendo aplicada, né? Se valem todos os questionamentos aí, se teve a estratégia mais correta e não, mas políticas à parte, o que eu posso fazer? É eu e eu. E se cada um pensar assim, o que eu posso fazer para ser contribuição? O que eu posso fazer para que o todo se fortaleça? O que eu posso fazer? Então, se cada um se autorresponsabilizar aqui no meu quadrado, qual que é o meu mundo? O meu mundo é aqui a minha casa. É o trabalho, é cuidando do outro no sentido de usar máscara, passar álcool gel e tudo mais. E com todos esses cuidados, com toda essa consciência, eu peguei Covid.
E não foi bonito, eu vou te contar. Não precisei ir para o hospital, graças a Deus. Eu e a Emma pegamos, eu e minha filha. Os meninos, Enzo e Alex, não pegaram, mas e estamos todos na mesma casa. Quer dizer, o que nos cabia? É cuidar da nossa saúde, continuar fazendo exercício, continuar nos alimentando, né, de maneira mais saudável possível para cuidar desse corpo que é a nossa casa e que é isso que vai combater o vírus quando ele vem. E foi isso que aconteceu, né? A gente teve a sorte de não ter a família inteira infectada. Eu fui quem caí mais, mas ainda controlando. Foi assim um exercício de paciência e resiliência comigo mesmo e com o meu corpo que ainda está se recuperando, né? Então é saber que é algo novo, que não existe uma fórmula, cada corpo é um corpo e a cada dia a gente tem que ter mais consciência de quem somos nós. Para encerrarmos nossas conversas aqui no programa Parlatório, nós sempre trazemos uma citação e pedimos um comentário do nosso convidado. Para você, Esther, nós escolhemos uma palavra do cantor e compositor norte-americano Bob Dylan. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 2016. A citação é a seguinte, abre aspas, a melhor coisa que você pode fazer por uma pessoa é inspirá-la. Fecha aspas. É maravilhoso isso, né? E a gente tem tantos exemplos de inspiração, né? Eu procuro, pelo menos uma vez por semana, ou sempre reforçar a inspiração de tantas mulheres fortes, né? E recentemente eu fiz pela minha mãe, que me inspirou e ainda me inspira demais, né? Ela é, entre vários exemplos que a gente tem, e Deepak Chopra cita muito isso nos livros dele, e tem vários autores que colocam essa questão, né, que o mental é determinante, né, principalmente quando você se cura num processo, numa doença, no processo de recuperação de uma doença, que o mental é determinante, né, o que você quer, o que você visualiza, é lá que você vai estar. E a minha mãe me inspira muito nisso, porque recentemente ela me falou que o que mais fortaleceu ela no processo, quando ela, há mais de 20 anos, ela teve câncer, e há mais de 20 anos, quando a pessoa aparecia com câncer, a gente já falava, já era, né? Puxa vida, vamos começar a chorar e vamos entrar em desespero. E eu tinha 17 para 18 anos quando a gente soube da notícia, e eu lembro que eu estava fazendo o processo de autoescola e ela estava, a gente soube disso, né? E depois eu estava prestando vestibular e ela fazendo os pré-operatórios. Então, assim, foi um momento muito marcante da minha vida, e recentemente ela me disse que o que inspirou e a fortaleceu no momento, lá naquele processo de recuperação, de cura mesmo, porque foi durante aquele ano de quimioterapias, foi que ela era responsável, ela tinha uma filha ainda, né, para ver crescer, para finalizar a criação, né, afinal de contas eu estava entrando na faculdade. E aquilo me tocou muito fortemente, embora ela sempre fosse minha inspiração, e eu volto lá para trás em várias questões, desde de alimentação saudável, de cuidar do corpo, de fazer exercício. Eu cresci com ela tendo esses bons hábitos. E a minha avó não foi diferente, minha avó está aí até hoje, né, com 96 anos de muita saúde. Então, ela é uma inspiração muito profunda, e nesse sentido de que quando faltar a esperança em você, encontre a esperança no outro, né? Que se para você tanto faz continuar a vida, procure em alguém, né? Ela se firmou em mim, então era para ela e ela mesma, talvez não fizesse muita diferença, mas ela tinha um outro ser. Esther, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa.
Obrigada a você, querido. Nossa gratidão é enorme mesmo de saber que a gente está aí sendo a diferença no mundo, né? Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e voltamos para continuar essa conversa sobre como fugir do desespero nesse tempo de pandemia com a psicóloga e palestrante Mara Suassuna. Até já! O que você faria por amor? Faria promessas? Abriria mão de si mesmo? Vamos falar sobre prova de amor, de alguém que por amor foi condenado e crucificado, morto e sepultado, mas que venceu a morte e ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Retribua o amor de quem doou a própria vida por você. Doutora Mara Suassuna é psicóloga clínica e organizacional pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, doutoranda em educação, mestre em psicologia pela mesma universidade, pós-graduada em administração de empresas pela FAAP de São Paulo, especialista em gerontologia e saúde do idoso pela Universidade Federal de Goiás, autora dos livros Amor na Dose Certa e Empregabilidade, um caminho a ser construído. Ela também é palestrante, professora universitária e diretora da Prospecta Psicologia Organizacional. Doutora Mara, um prazer enorme recebê-la em nosso programa. Seja muito bem-vinda. Vamos começar já indo direto ao ponto. A senhora não acha que tudo que está acontecendo com o Brasil em vários campos não é suficiente para a gente ficar desesperado? Eu acredito que o que está acontecendo em todas as esferas, seja na esfera política, na esfera da saúde, eu acho que faz com que a população realmente fique um tanto desequilibrada, haja visto o que todos nós estamos passando. É um momento crítico, um momento jamais vivenciado, né? Principalmente nesse século. Nós sabemos que já existiram outras pandemias em outras épocas, mas em pleno século XXI, com toda a tecnologia, parece que as pessoas não estavam preparadas para lidar com tamanha ausência de controle de tudo, né? As pessoas perderam o controle das próprias. Você tem toda a tecnologia, você tem acesso à informação, mas isso não é suficiente para deixar a população segura, né? Nós assistimos aí o tempo todo. Há pessoas que entram em desespero por coisas muito pequenas. Quando o mundo se transforma de modo tão terrível como agora, essas pessoas têm mais tendência e estão mais em perigo do que as outras, doutora? Eu, por exemplo, pego sapo com a mão, eu pego barata com a mão, e se eu falar para você fazer isso, você vai falar jamais, mas eu não tenho coragem nunca de fazer isso, não é isso? Então, coisas às vezes que são pequenas, têm valores e dimensões diferentes. Então, por exemplo, ter um paciente com Covid em casa para você, você pode, de repente, isolar o seu familiar, saber que ele está tomando toda a medicação, que está recebendo toda a assistência possível, e você ficar tranquila. Outra pessoa pode entrar em desespero. Então, eu acho muito difícil, principalmente nesse momento, porque as pessoas começam a fazer julgamento umas das outras. E é um momento que não cabe julgamento de forma nenhuma, porque às vezes algo para mim que é muito fácil de superar, para você vai ser muito difícil. Eu digo para você, eu tenho 28 anos de profissão, né? Tem 15 dias que eu tenho me ausentado das redes sociais, porque eu não quero mais ver tanta coisa ruim, né? Eu falei, eu preciso ficar comigo, me equilibrar, estar em consonância, né, com a minha espiritualidade, eu preciso orar muito, é isso que eu quero buscar, né? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho todo o conhecimento, tenho mestrado, tenho doutorado,
mas o conhecimento científico que eu tenho, ele não é suficiente para que eu não fique triste, para que eu não fique preocupada, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento, porque as pessoas julgam. Vão fazer uma dancinha no Rios, que passa, né? Vamos malhar, vamos fazer atividade física, vamos colocar uma receita em prática. Tudo isso é válido, sabe? Tudo isso é válido porque são formas saudáveis de ocupar o tempo. Mas a gente também não pode deixar de fazer contato, que isso que nós estamos vivendo não é uma brincadeira, e é uma lição para a vida, não é isso? Qual o efeito que tem no entendimento da senhora o modo como a mídia tem feito a cobertura da pandemia desde o começo? Os assuntos médicos mais complexos estão sendo tratados de modo superficial e com notícias assustadoras. Isso vai desde o percentual de eficácia de uma vacina até a questão da pesquisa de medicamentos em seres humanos. Como é que a senhora avalia isso, doutora Mara? Eu vejo que a mídia tem um fator de muita importância, mas a ausência de responsabilidade na condução das notícias realmente é preocupante. Nós estamos assistindo aí, são várias versões, são vários tipos de vacinas, são diferentes especialistas, nós sabemos, né, que tem os prós e os contras, né, e você fica assistindo porque a grande maioria da população é leiga, né, nós não somos uma comunidade de cientistas, nós somos leigos. E uma notícia para uma pessoa leiga, ela pode impactar e se tornar uma verdade. Então, eu acredito que tudo que tem sido feito, em vez de ajudar a população, tem prejudicado de forma significativa. Por quê? Porque, primeiro, você não sabe o que é verdade e o que é fake news. Né? Hoje mesmo eu estava analisando, eu estava vendo uma reportagem e estava vendo o nosso presidente com a máscara. Mas no início ele foi contrário à máscara, mas agora põe a máscara, tira a máscara, né? Quem é que está falando a verdade? Até que ponto tudo isso que nós estamos vivendo é uma questão de saúde pública ou é uma questão política que deixa a população insegura, com medo? Então, eu vejo que o que nós estamos vivendo hoje, Padre Rafael, é um momento de muita delicadeza, de uma falta de responsabilidade muito grande por parte daqueles que governam o país e deveriam estar passando para a população notícias, né, que sejam fidedignas, que sejam amparadas pela lei e que os interesses, né, da população, eles fossem muito maiores do que o interesse político de cada governador, de cada prefeito. Então, o que a população fica se sentindo é como se fosse um bando de idiotas, né? Porque em alguns momentos pode, em outros momentos não pode. Eu moro hoje no Rio Grande do Norte, eu vivo com uma comunidade, eu moro numa comunidade de pescadores, são pessoas muito simples, e a forma como essas notícias chegam, elas acabam gerando muito pânico na população, e o pior de tudo, desesperança, porque ao mesmo momento que a gente celebra, olha, as vacinas chegaram, nós vamos ter, né, as vacinas, né, vai ter um calendário, que isso enche as pessoas de esperança, porque a gente sabe que a vacina vai ajudar muito esse momento que nós estamos vivendo. Em contrapartida, já vem uma outra notícia, então isso é muito ruim, porque se esquecem que o Brasil é um país feito por pessoas altamente emocionais, o povo nosso é um povo esperançoso, é um povo de fé, é um povo que acredita, é um povo trabalhador. Então, a população merece respeito, sim, na forma como é conduzido, né, essas notícias. Nós sempre terminamos nossas conversas aqui, doutora Mara, pedindo aos nossos convidados que façam um breve comentário sobre uma citação. Para a senhora, nós escolhemos uma palavra do Papa Francisco numa mensagem enviada ao Brasil em 2017. Abre aspas. O Brasil hoje necessita de homens e mulheres cheios de esperança e firmes na fé, que deem testemunho de que o amor manifestado na solidariedade e na partilha
é mais forte e luminoso que as trevas do egoísmo e da corrupção. Fecha aspas. Eu não tenho certeza, né? Que essa palavra veio fechar tudo que a gente estava dizendo. É só com a esperança, com amor ao próximo, com se colocar no lugar do outro, que a gente vai conseguir superar. O mal nunca venceu o bem vence sempre. Nós temos processos e obstáculos que a gente vence todos os dias, mas nunca o mal venceu. Então, a gente vai vencer mais essa, e por isso é muito importante que a gente se dê a mão, faça uso da nossa fé, da nossa esperança, e que a gente forme realmente uma corrente de elos fortes, esperançosos, para vencer essa pandemia, né, Padre Rafael? Doutora Amara, muitíssimo obrigado pela presença da senhora em nosso programa. Foi uma alegria poder escutar a senhora. Eu que agradeço, Padre Rafael. Sucesso, muita paz e muita luz, né, na sua obra frente aí aos fiéis. Um grande abraço e muito obrigada. Eu também agradeço a sua presença e a sua companhia no programa de hoje. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.